Alô, amigos, alô, Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área, aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala de carnaval, de carnaval, sempre com grandes histórias e grandes convidados para você. Por isso, já peço de imediato, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta as entrevistas, grandes histórias e, claro, né? Espalha para geral que tem um canal que fala de carnaval, de carnaval no YouTube. Programa Na Dispersão na área para falar de carnaval, para ouvir mais uma grande história, para curtir mais uma grande trajetória. Lembrando, hein? Trechos desse bate-papo você curte no programa Samba Enredo, na FM Cultura 107,7, todos os sábados, hein? Todos os sábados, só carnaval, na FM Cultura 107,7. Você curte um pouquinho desse bate-papo no momento Na Dispersão. Como eu disse, na dispersão na área para falar de carnaval, receber mais uma grande personalidade na nossa maior festa popular, Carnaval de Porto Alegre. Já estão vendo ali? Mar vermelho e branco na área, imperadores do samba. Porque a nossa convidada é aquela que apresenta a escola para o grande público no Porto Seco, a Porta Estandarte. Sander Lima, tudo bem? Muito obrigado aí por bater esse papo com a gente, reservar um tempinho para contar um pouco da sua história no nosso programa Na Dispersão, falar do Mar Vermelho e Branco, falar de imperadores do samba, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Elias. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim. E falar do Mar Vermelho e Branco é sempre uma honra, uma emoção muito grande. É verdade. Sander, para começar a contar essa história, essa sua trajetória no carnaval, como é que começou essa paixão pela dança, pelo carnaval, pelas escolas de samba e como é que surgiu essa oportunidade de ser porta-estandarte no carnaval? Eu começo novinha, né? Eu começo lá no Balanço da Ginga, lá no Partenon com a Tânia Amaral. Eu começo lá a minha história, dançando na aula de passo marcado da Tânia, aonde o meu sonho era ser rainha do carnaval, era pisar no tesourinha. Esse era o meu maior sonho. E depois fazer o que aquelas moças faziam na Candinha, girar com uma saia comprida e uma roupa bonita, era que eu entendia na época, era isso. E aí um dia eu estava no ensaio, e o Balanço da Ginga ia sair na Candinha, né, e lá encontrei João Aruanda. E aí um dia numa entrevista lá, num bate-papo com eles lá num sábado de tarde, né, no ensaio, ele começou a conversar com a gente, e ele chegou em mim e perguntou para mim o que que eu queria fazer no carnaval, o que que eu queria ser no carnaval. Aí eu disse para ele: "Depois que eu for rainha, eu quero dançar que nem aquelas moças ali bonita", que naquela época era a Fernanda filha da Carmen Susana, que era a primeira porta-estandarte na Candinha. E eu era fascinada pelas roupas, era encantada pelas roupas. E aí ele disse: "Ah, é?". Aí eu disse: E e passou aquilo. E aí disso eu desfilei no Comanche, né, eu fui na época do Miss Simpatia, fui Miss Simpatia do Comanche, fui Miss Simpatia da Praiana. E no Guaianazes tinha uma família Lima, que era o Nite, o Dico, e no Guaianazes eles não fazem concurso, era por indicação. E eu fui indicada por aquela família para ser a rainha da tribo. E só que naquele meio tempo, o João Aruanda acho que ele era diretor na época de carnaval da Candinha. E teve aqueles carnaval, eu acho que era no meio do carnaval, eu não me lembro direito. Eu sei que ele chegou um sábado lá e chamou nós e disse assim: "Ó, eu tenho um desfile para fazer em Esteio, e eu vim levar vocês". E nós ficamos todos se olhando assim: "Como assim levar nós?" Nós não temos nem roupa, a gente só dança na ala de passo marcado ainda, né. E ele chegou em mim e disse assim: "E tu não disse que queria ser estandarte? Então tu vai dançar como estandarte". Eu: "Como assim? Eu nunca dancei". E ele: "Mas sempre tem a primeira vez". Aí eu olhei para ele: "Mas eu não tenho roupa". Aí ele disse: "Mas eu tenho".
E a gente foi desfilar naquela noite na Unidos de Esteio. Acho que essa escola não existe mais. E a gente foi pra lá. E naquela época, o estandarte de ouro era na mesma noite e era medalhas. Foi o meu primeiro estandarte de ouro, foi lá, com o João Aruanda. Só que eu ainda queria ser rainha. O foco era pisar no tesourinha, era ser rainha, independente que fosse. Fui desfilar na Mapa, porque eu ainda não tinha ido para o Guaianazes, porque eu queria ser rainha. 300.000 uma faixa, de Miss Simpatia, de princesa, mas a de rainha não vinha. Aí um dia eu estava tudo é na Candinha. Eu estava na Candinha e a irmã do Nietzsche chegou lá e disse assim para mim: "Vamos te levar amanhã lá na tribo Guaianazes, vamos te apresentar para o presidente", que era o Mário Bata-Chagas, "e tu vai ser a rainha". E eu: "Sério?". Ah, feliz da vida, né. Mas aí eu não acreditei muito, não levei fé, fui para casa. No outro dia eles foram lá me buscar. A gente falou que a gente ia te levar e vamos te levar lá. E cheguei lá, fui apresentada, fui muito bem recebida. A emoção falava mais alto, eu acho que eu só ria de nervosa, normal. E aí eu me tornei rainha. E aí eu tinha que devolver naquela época algumas faixas, porque tinha um regulamento, né, e eu não podia ser de 2 tribos. E aí só que naquela época eu era criada ali no Comanche também, né, tinha um carinho muito grande, a dona Georgina era a mãe de todas no Balanço da Ginga, né. E aí foi muito triste aquela função de ter que passar a minha faixa, que eu adorava de Miss Simpatia dali. Mas eu era a rainha do Guaianazes, né. Eu ia pisar no tesourinha como todas, né, e aí tinha, né, o coquetel, no Floresta Aurora, nosso clipe gravado no DC Navegantes, recém estavam fazendo o DC Navegantes, a gente foi estreamos o DC Navegantes, né. Então foi, assim, sonho realizado. Aí a gente foi gravar no Teledomingo, era a estreia também do Teledomingo na RBS, e entre 30 mulheres eu era a mais baixinha. Que ódio. Quando fui participar do coquetel, né, o Giró era o comentarista junto com o Dir Ferreira da Princesa. O Giró olhou para mim e disse assim: "Tu parece uma deputante", porque eu estava toda de branco. Mas nada me abatia, porque eu era a rainha, eu era a rainha da tribo. Eu me lembro que teve uma festa da Epatur, a gente apronta algumas coisas, né, e eu fui lá. Aí o locutor lá, na hora do apresentador, perguntou pra mim assim: "Tu é rainha da onde?". "Eu sou rainha de todas as escolas", bem assim, eu respondi pra ele. Aí alguém disse assim pra mim: "Não, tu ainda não é rainha, tu é a princesa, mas tu é a princesa da Mapa só, e Miss Simpatia da Praia". Aí eu disse assim: "Mas não é a mesma coisa?". Eu só queria pisar no tesourinha, mas naquela época eu tinha tanta faixa, e aí eu era a rainha de todas as escolas. E aí aquela muamba tradicional, né, da oficial, né, eu me lembro que o imperador estava entrando, e eu passei em todas as escolas, faceira, com as minhas 300 faixas. E eu me lembro que teve a porta-bandeira Márcia, na época, né, disse assim pra mim: "Tu já desfilou em tanta escola, de qual escola tu é a rainha mesmo?". "Eu sou da tribo Guaianazes, mas eu tenho um monte de faixa, então eu posso desfilar em todas as escolas". Eu me lembro que a Pieta dizia assim pra mim: "Ela adora carnaval, eu acho, porque ela vai e volta, ela vai e volta". Mas eu fui rainha. E aí eu fui rainha, depois antigamente, né, a tradição era rainha e virava madrinha, né, oficialmente da bateria, né. E aí eu virei madrinha depois da tribo Guaianazes, fiquei por 7 anos, mas eu sempre tive muita paixão pelo estandarte, eu sempre tive a admiração. E eu tive a grande honra do meu primeiro estandarte ser passado pela Neuza Machado, que era a nossa estandarte no Guaianazes, né. E foi o primeiro estandarte que eu dancei em Porto Alegre, foi da Tribos Guaianazes. Carreguei o estandarte por 3 anos, né, levantei o estandarte de ouro deles,
E eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história do Guaianazes, eu tenho o maior orgulho, eu morro de paixão pelas tribos, acho uma pena só ter ficado uma, né, porque é uma história tão bonita, é tão lindo de ver as tribos passar, né. E aí eu disse: "Bom, né, eu acho que agora está na hora de realizar meu sonho de dançar numa escola". E só que nesse mesmo tempo tu casa, tem filhos, né, e algumas coisas cria algumas barreiras, e eu acabei vindo embora para Guaíba, né. E aqui em Guaíba tinha carnaval, era um carnaval bem conceituado na época, né, Império Serrano, Integração, Sai da Frente, tinha escolas fortes, né. E eu sou convidada para desfilar na Integração como porta-estandarte. E eu vim com o maior prazer, assim, desfilei. E naquele ano, assim, teve uma pausa, assim, de 2 anos sem carnaval em Guaíba, né. E aí eu volto nesse meio tempo para Porto Alegre e desfilo mais uns 2 anos no Guaianazes. Desfilo mais uns 2 anos, e nesse meio tempo, assim, eu eu desfilo um dia um monte de amigos aqui que faziam parte da integração, fundaram a Massa Black, aonde o meu atual presidente, Thiago Branco, da Coab Santa Rita, fazia parte. Mas ele era intérprete, ele cantava. Ele cantava e a gente montou aquelas cores, que era branco e preto. E eles tinham uma parceria muito grande com a Imperatriz Leopoldinense na época. E eu virei a porta-estandarte da Massa Black. E a gente desfilou 2 anos com a Massa Black, foi uma turma, e aí deu um desentendimento ali, saiu todo mundo da Massa Black. E aí o meu presidente, um dia nós se encontramos na rua, eu estava vindo do serviço e ele disse assim para mim: "Eu vou fundar uma escola. Tu vem comigo? Tô te convidando para te vir comigo". E eu disse: "Vamos, vamos junto". Aí, num sábado, né, dia 8 de setembro, ele fez um churrasco, e aonde todos aqueles, né, que saíram da Massa Blacks são os fundador da Coab Santa Rita. Mas para mim era tudo ainda muito verde ser uma porta-estandarte. Eu ainda usava saias que não eram tão adequadas, talvez calçados que também não eram, tudo aquilo. E eu via muitos vídeos e a época ainda do Facebook, eu disse: "Mas tem algumas coisas que eu acho que está na hora de eu aprender". E nesse meio tempo acontece a grande aula, né, do PADD em Porto Alegre, primeiro foi no Porto Seco, com a presença do seu Manuel Dionísio, né, e depois a aula mais forte foi que aconteceu no Império da Zona Norte, né, e aonde eu fui convidada, né, pela minha madrinha até hoje, Gisa Porta-Bandeira, né, e a Simone. E eu fui lá, eu me lembro que eu suava muito, e eu fui fazer essas aulas, aprender o que eu queria aprender, roupa, eu queria aprender tudo. E trazer, né, trazer para Guaíba, mostrar para as pessoas aqui que a gente tinha lugares para aprender, que o nosso carnaval não era só aquela coisa assim: "Ah, acontece em janeiro e deu, acabou, todo mundo vai embora, veste uma fantasia e já era isso". A gente podia fazer mais, né. E eu fui aprender e aprendi muito, escutei muito dos meus professores, né. E aí acontece o meu primeiro convite, né, que foi num sábado eu cheguei lá e na época a Laurinha era a primeira estandarte da Academia de Samba Praiano, e me convida para ser a segunda porta-estandarte da Praiano. E aí a gente foi lá fazer um teste, foi eu e mais um casal, né, de minha sala, a gente foi lá fazer um teste, na época o diretor era o Marlon, o esposo da Rosicléia. E aí a gente dançou, aí a gente olhou para ele no final da tarde, assim, e eu disse assim: "E aí, a gente passou no teste?" E ele assim: "Claro, vocês estão dentro, vocês já vão participar da mostra de samba enredo". Aí a gente: "Quando é que é?". "É sexta que vem". E aí a gente disse: "Mas como assim? A gente não tem roupa". Aí a Rose abraçou nós, né, era eu e mais um casal que vinha do PADD. "Não,
deixa comigo". E naquela época o presidente era o Humberto, né, fora de sério, né. E a gente foi pra mostra de samba enredo, e ali eu fiquei 4 anos na Praiana, e foi assim, ó, muito foi a minha primeira escola que abriu a porta em Porto Alegre para mim como porta-estandarte. E aí ali, né, eu assumi depois de 1 ano que a Laurinha foi ganhar o primeiro bebê dela, fiquei à frente da escola, depois ela voltou, e ali depois eu saí, recebi no mesmo fim de semana que eu saí da Praiana, me despedi da Praiana, eu recebo um convite do presidente Ivan da Protegidos, para ser primeiro em Novo Hamburgo. Eu nem acreditava, né. Vou ser primeiro numa escola em Porto Alegre e representar Porto Alegre e Novo Hamburgo. Era surreal, assim, a minha felicidade. Quando eu cheguei em Guaíba, contei para o pessoal, e assim, a minha escola sempre me abraçou muito em Guaíba, muito assim. Eu sempre digo assim que principalmente o meu presidente, a gente não é uma coisa só presidente, a gente é amigos, então, sempre me apoiaram muito, sabe. E foi muito legal, e foi onde eu abri muitas portas, aonde eu fui poder pude mostrar bastante o meu trabalho, né, e o quanto eu desejava aquilo muito e queria representar muito a escola que eu estava e fazer muito bem. Então eu tentava me dedicar e a minha inspiração, assim, era sempre o vestimento da Giza e as muitas leituras que eu recebi muito do Marcelinho. Eu escutava muito a Andreísa falar muito pra gente também, apesar de ser portas-bandeira, mas elas falavam coisas que a gente escutasse e prestasse atenção, que a gente podia levar pra gente, né. A Cris Pereira, que também foi uma professora, assim, fundamental na minha vida, assim, foi ela, me ensinou muito, né, e eu sempre tenho muito, assim, palavras que ela sempre dizia para nós, assim, que a gente pode inovar, mas a gente não pode perder a tradição, né. Porque quando tu vai para ali, tu sabe que tu vai ser uma porta-estandarte, que tu vai usar um filó, que tu vai usar uma roupa comprida, que tu vai usar uma roupa bela, mas que tu tem que cuidar, tu tem que ter aquele cuidado do degote e de tudo, né, que tu vai usar um coque no cabelo, um arranjo no cabelo, tu tem que estar bem vestida, porque tu tá ali carregando o primeiro pavilhão da escola, né, então tu tem o dever de estar bem na frente da tua escola, porque se tu não tá bem na frente da tua escola, o que que o pessoal tá esperando atrás, o que que vem atrás de ti, né. Então tu tem que estar bem ali na frente, e tu tem que ter aquele respeito pelo teu pavilhão, né. Então a gente tinha muita conversa sobre isso, e isso ela passava muito bem para nós, né. Então foi muito assim, eu aprendi muito no Padedê do Samba, na época. E aí foi aonde eu acho que foi, né, o meu primeiro ano na Protegido foi, assim, eu acho que um dos melhores passos que eu dei na minha vida, antes de chegar no grupo especial. Foi aonde eu recebi meus primeiros estandartes de ouro. Eu ganhei 2 pela Praiana, como segunda, e eu me lembro que no primeiro ano da Protegido até o da Udez que eu ganhei, foi muito, muito feliz. Fiquei 2 anos na Protegidos, olha, foi 2 anos muito incrível. Eu me sinto em casa cada vez que eu chego lá, sabe, sou muito bem recebida. Eu posava lá, né, posava lá, era surreal. Eles são demais, aquela família lá, da Protegidos. E aí eu recebo o primeiro convite a ir para o Bambas da Orgias, né. Nesse meio tempo eu recebo esse convite do diretor Braulio Pontes, né, que é meu padrinho, e eu era incrivelmente apaixonada, né, pela nação, é uma escola que eu sempre tive muito respeito e tudo, né. E estar no Bambas da Orgia foi, surreal, né, chegar lá, olha da onde eu vinha, né, que as pessoas sempre, hã, não sei se era meio assim, talvez, sem entender, mas eu acho que uma maneira, às vezes, até de preconceito: "Ah, ela vem lá da tribo", né. Mas a tribo ela tem essa história, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu comecei numa tribo, tenho o maior orgulho. E chegar ao Bambas da Odia para mim também foi de uma grande honra, eu aprendi muito.
aprendi com pessoas, conheci pessoas importantes do carnaval lá também, né. E foi só 1 ano, não foi fácil. Eu trabalhei bastante, eu te digo para ti que foi um dos momentos que foi uma porção de sentimentos, né, eu tinha sonhos, e eu achava que ali eu tinha realizado os sonhos da minha vida, mas eu trabalhei muito, aprendi muito, mas eu não passei na avenida. Eu fiz um pré-carnaval lindo e chegou na avenida, o meu corpo não deixou eu passar. E eu fiquei doente, eu não sabia que eu estava doente, e na concentração eu caí, eu não conseguia nem com o peso da fantasia. Eu baixei e fiquei na concentração. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida. Foi porque era um sonho, Thalita, era um sonho. E aquele sonho acabou ali, ficou na concentração. E da concentração eu fui para o hospital. Fui para o hospital e foi tudo muito difícil, sabe? Foi uma época muito difícil da minha vida, foi muito triste. Foi 3 meses de muita luta, aonde o povo do carnaval, mais uma vez, me abraçou. Eu perdi memória, não sabia se eu voltaria para o carnaval, não sabia se alguém ia me dar de novo uma chance, porque eu perdi tudo. Talvez eu achei que eu tinha perdido toda a credibilidade que eu tinha no carnaval com as pessoas que acreditavam em mim, né? Mas quando eu volto depois do hospital de 3 meses de muita luta, na minha recuperação, eu recebo um telefonema da dona Jacira me convidando para ir numa festa na Praiana. E eu vou, aonde ela me faz um convite para desfilar na Praiana. E naquele momento ali eu aceitei. E aí eu aceitei, mas viemos embora, dissemos para ela que a gente conversaria depois, acertaria e fazeríamos o anúncio. E tá. E aí passou 3 dias. E aí me anunciaram, sem conversar, sem nada. E eu pedi para segurar, porque eu ainda não tinha conversado e vazou e tinha me anunciado. E aí nesse meio tempo eu recebo um outro telefonema do Érico Leotti. E aí é onde ele diz para mim que quer conversar comigo. Mas que eu já fosse sabendo que ele queria uma conversa para eu aceitar que eu fosse a segunda porta-estandarte da Imperadores do Samba. E eu fiquei confusa. Mesmo pra ti que eu fiquei bem confusa, porque eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela Praiana, porque a Praiana, né, foi minha simpatia, foi a primeira escola aqui, né, mas era Imperadores do Samba. E como não tinha dado muito certo, né, eu conversei com a dona Jacira primeiro, agradeci muito o convite para ela, mas que aquele momento eu ia ir para o Padre Cacique, mas eu ia ir para o Mar Vermelho e Branco. E aí naquele sábado mesmo, na semana, eu fui lá, conversei com o presidente Érico Leotti e a gente acertou, tudo certo. E eu entrei, sem acreditar que eu estava ali, sabe, pá, naquele momento até eu pensei assim: "Mas cara, eu vim lá da tribo, como que eu vim parar aqui? Como?". Eu confesso que quando, tem uma palavra que o Humberto me chama e diz assim para mim:
"Me dá teu número que eu vou te botar no grupo do Imperadores do Samba", e eu? Como assim? Eu Emocionada, eu me lembro que eu peguei o ônibus, porque eu vim sozinha, né, que eu naquele dia meu marido estava trabalhando, e eu vinha rindo sozinha no ônibus. Eu vinha rindo e tinha um jogo do Inter, né, e eu dizia assim pra mim mesma: "Eu vou estar no mar vermelho e branco do lado do meu time, olha isso, que coisa". E eu me lembro que o meu marido estava trabalhando e eu não tinha, assim, com quem comemorar naquele momento. E eu desci na porque eu moro na Santa Rita, né, e eu desci na Coab e falei e chamei meu e desci na casa do meu presidente e disse assim pra ele: "Thiago, tu nem sabe, que eu vou te contar. Eu sou a segunda porta-estandarte do imperador. Eu sei que tu é bamba, mas agora eu sou imperador". Aí ele veio assim pra mim: "Tá, não tem problema, eu vou te apoiar, eu vou te apoiar, não tem problema". tava E aí, assim, ó, só foi 7 anos, assim, intenso, né. Eu tive muitas oportunidades, eu fui em lugares que eu nem imaginava que eu podia chegar, né, com Imperadores do Samba. Eu fui no Rio, fui para Pelotas através do Imperadores, né. Eu sou conhecida por pessoas que eu nem imagino, né. Eu tive amigas que foram no Rio em alguns projetos, algumas festas, e chegaram aqui e disseram assim pra mim: "Sabia que perguntaram por ti? As pessoas falam em ti lá no outro lugar". E quando eu fui no Rio, eu conheci São Manuel Dionísio, e quando ele me apresentou, assim, sabe, foi muito legal mesmo. Eles têm muito respeito pela nossa escola aqui. Imperadores do Samba é uma escola muito, né, muito qualificada, muito bem vista, né, lá em cima. E aí, foi assim, 7 anos, assim, ó, de muito envolvimento. Só que, né, tudo que é bom termina um pouquinho. E aí, né, nesses 7 anos a gente meio quebra um pouquinho os pratos ali, eu e o presidente, que tem um regulamento, né, e a Coab vai para Porto Alegre. E aí, que eu vou fazer da minha vida? Não tinha muito o que fazer, não tinha. A Coab Santa Rita, ela faz parte da minha história, da minha vida, eu sou uma das fundadoras. E naquele momento eu me sentia obrigação, porque era um sonho de uma comunidade, era um sonho de todos nós que fazemos parte dela, né, de estar naquele momento em Porto Alegre, né. Até porque quando ela veio como convidada eu não desfilei, eu estava doente, né. E a Coab veio, e isso virou um assunto, né, um borbulho dentro de Porto Alegre. Que eu ia fazer? Se eu ia escolher o Imperador ou a Coab Santa Rita. E nisso eu estava dando um projeto, né, Imperador, que foi um sucesso, graças a Deus, né, onde formamos bastante porta-estandarte que estão aí se girando. E no dia da formatura das crianças, o presidente me deu até aquele dia para mim dar uma resposta para ele, né. E eu, na verdade, eu já tinha a resposta, né, eu já tinha. E aí só que eu queria terminar a formatura, fazer tudo direitinho e depois eu saberia o que ia acontecer. Eu falei que não tinha como, naquele momento não tinha como. Não tinha como eu virar as costas para minha comunidade, para minha escola, não tinha como. Senão quebrava a minha história. Hoje eu vivo o meu sonho, hoje eu vivo o sonho da Sandra Lima, estar no Imperadores do Samba, ver esse momento de ser a primeira porta-estandarte que trabalhou, que está ali por trabalho, sabe, não é por as amizades, eu tenho o maior respeito e carinho por todos e a presidente, nós somos separadamente somos amigas, mas, eu trabalhei, sabe, para chegar onde eu cheguei ali. Mas naquele momento eu ainda não podia fazer isso, né. Eu tinha que, dar isso para minha comunidade e para minha escola, fazer a minha escola passar lá, completa, né. Porque a Coab
a Coab Santa Rita, por muito tempo, quem representou ela com o estandarte de Porto Alegre fui eu. Eu levei o estandarte da Coab Santa Rita para Porto Alegre. Então eu achava muito engraçado que quando a gente contratava os destaques de Porto Alegre para vir desfilar com nós, eles falavam: "Ah, a escola da Sander, a escola da Sander". E o presidente dizia: "É, a escola da Sander". Pronto. Então, assim, eu não podia fazer aquilo com a minha escola, não podia. E eu não me arrependo. Doeu, 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 chorei, chorei quando eu vi o imperador passar e fiquei ali na arquibancada assistindo. É uma sensação muito ruim que eu não quero sentir de novo. Mas eu não podia fazer isso com a minha escola, não podia, naquele momento eu não podia, era um dever meu, como uma das fundadoras, como destaque e como representante dessa comunidade que é muito grande, que é a Coab Santa Rita, né, era estar ali com eles naquele momento. Então, eu acho que depois a volta por cima de voltar com o convite da presidente Luana, como tema, e ainda ela dizer pra mim: "Só tu, hein, vai sair da Coab Santa Rita", porque ela não libera, né, os destaque dela. Mas tudo bem, como tu é tema, a gente vai te dar essa chance. E aí eu fiquei mais um ano. Aí, né, a Coab cai, volta pra Guaíba, aí o coraçãozinho dá mais uma acalmada, né. E foi assim mais 3 anos maravilhosos como tema, né. E eu só queria dançar, voltar a dançar no Imperador, independente de cargo, eu só queria voltar a dançar no Mar Vermelho e Branco. E aí depois de 2 anos eu recebo, né, o convite para ser primeira e foi muito, foi uma das melhores noites, assim, que quando eu tô acaba um show e eu sou chamada numa sala pelo diretor, Lucas Anania, e o nosso diretor de carnaval, que é o Caetano, onde ele me entrega um desenho, né, uma fantasia maravilhosa branco e pergunta para mim se eu gostei. Eu digo: "É linda". Aí ele disse assim para mim: Essa fantasia é do primeiro setor e ela é tua". E aí eu juntei, né, B com B, acho que sou eu. E foi muito emocionante, assim, sabe, o apoio da diretoria da escola, o apoio de todos, né, meu marido incansavelmente também, sabe. E todas as pessoas, meus amigos que estavam lá para depois me aplaudir no dia da minha estreia, foi muito emocionante, assim, foi, cara, eu sempre eu digo assim, ó, eu vim de uma paixão e hoje eu sou apaixonada pelo Imperadores do Samba, eu me emociono cada vez que eu vejo a Luana pegar o microfone, sabe, e falar. Sabe quando tu escuta, assim, uma pessoa falar com garra, como antigamente, e eu era uma pirralha quando eu via o Betinho falar, né, com aquela quadra cheia de gente, lotada, e ele pegava o microfone e dizia: "Eu não ganho segundo lugar, imperador não ganha, não comemora segundo lugar, imperador é imperador", sabe. E eu vejo ela bater no peito e fazer acontecer, que nem aquela mulher tem uma garra, assim, sabe. Então eu me emociono quando eu vejo ela falar pela escola, porque, cara, é uma paixão, que tu entra pra ali, tu não tem como tu não virar, não tem como tu não virar imperador. E a gente que é apaixonada, eu sempre digo assim, a gente tem muito profissionais no carnaval, muito, maravilhosos, mas a gente tem amantes do carnaval. Sabe aquele amante que mete a mão no bolso, que faz loucuras, tipo eu, sabe. E é lindo de se ver, porque, o nosso carnaval ele é muito discriminado, ele é muito discriminado, ele é muito desvalorizado. Hã, eu vejo muitas vezes, assim, ó, as pessoas acham que o carnaval em janeiro desfilou ali e deu. As pessoas não entendem que a gente trabalha o ano todo. Às vezes a gente nem para tirar umas férias. A gente tira às vezes umas férias, quando a gente pega aquelas barcas na praia, tri boa,
E a gente junta o útil ao agradável, sabe. Porque termina o carnaval, ele já começou o carnaval do ano que vem, sabe. Já tá todo mundo se enlouquecendo, é ensaio técnico, vamos arrumar barracão, vamos arrumar quadra, sabe. E as pessoas muita gente não entende, sabe. Acho que não, em janeiro, a gente trabalha o ano todo. E isso é muito bom. Pena que as pessoas não têm esse conhecimento. Acho que um carnaval é só aquilo ali, é só aquele oba-oba e deu, sabe. E eu tenho o maior orgulho de representar o Imperador do Samba. Em qualquer lugar que eu vou, eu me sinto muito lisonjeada quando eles falam o meu nome e digam: "É a Sandra Lima do Imperadores do Samba", sabe. Independente quando era terno, quando era segunda, né, eu só não fui a terceira. Mas seria com o maior prazer também. É muito gratificante, sabe, o reconhecimento, assim como eu também sinto da Coab Santa Rita, né. Eh, às vezes eu penso assim: "Ó, bah, a gente passa um filme pela cabeça da gente", sabe, que eu sempre escutei muitas histórias da Dona Onira, né, que são as minhas inspiração como porta-estandarte, a Rosalina. E ela contando, né, que ela dançava de sainha bem curtinha de índio, né. Eu só não dancei com a sainha curtinha de índio, porque naquela época a gente já tinha mais ou menos uma noção que a saia não podia ser curta, né, mesmo sendo na tribo, né. Mas é uma história que tu vai construindo. E hoje eu vejo assim, ó, a minha história eu construí. E hoje eu já me vejo assim, ó, quando eu parar daqui a 3 anos, eu digo que depois daqui a 3 anos eu vou parar, termina com o mandato da presidente Luana, eu tô boa para virar Baianas. E tá muito legal, porque eu tenho o maior é uma das alas que eu tenho o maior respeito é das baianas. E eu vou continuar me girando, e tá tudo bem. Falei, né. Sandra, mas tem é isso aí, tem que falar, tá certíssima. Tem história, tem que contar. Mas, Sandra, até eu queria voltar um pouquinho, que você destacou esse momento difícil na sua vida, que foi nos Bambas da Orgia. Não desfilou, chegou na hora, na cabeceira da pista você não conseguiu desfilar. Qual foi o diagnóstico da doença? Você ficou 3 meses no hospital, isso? Aham, 3 meses. Eu tive uma endocardite na válvula do coração. Entrou uma bactéria dentro do meu corpo e ela começou a caminhar 6 meses. Só que como eu dançava muito, era muito ensaio, às vezes eu chegava em Guaíba, o meu diretor me ligava: "Volta". E aí eu tinha naquele meio tempo, eu tinha academia também, né. E eu tomava um remedinho e amaciava, passava. E eu tenho um soprinho no coração. E o que que o médico me explicou? Ela caminhou e procurou uma parte sensível no meu corpo para se instalar. E o meu sopro, ele é emocional. Então, tipo assim, ó, é a emoção. Então eu desmaiava muito. Seguida eu desmaiava muito. Só que eu achava que, é cansaço. E aí eu ia no médico, eu fui no médico e disse: "Não, não tem nada, cansaço, cansaço, tá". E no dia do desfile estava tudo certo, eu cheguei na avenida, eu dei entrevi a gente deu entrevista, estava eu e a Marina até na época, né, a Marina era uma das terceiras, a Suelen era a primeira e eu era a segunda. A gente deu entrevista pra RBS, a Band, nós estava tudo ali, tudo bem. Quando o Fábio Ananias gritou, eu baixei as minhas costas, e dali eu não levantei mais. Aí eu me lembro é o William, se eu não me engano, eu não esqueci o nome dele agora. O que é o mestre-sala hoje do Gravataí, ele era do Imperador na época. Não, não é, o irmão dele era do Imperador na época, do William. E ele foi ali, pegou uma cadeira para mim sentar. E nisso a SAMU já atravessou. E aí eles tentaram, acho que meio me reanimar, me deram uma bala, mas não rolou.
E aí chegou um coordenador e disse que eu não desfilaria mais, e aquilo ali foi o fim para mim. Eu acho que ali mais subiu o emocional, subiu tudo. Quando eu acordei, eu estava na SAMU deitada, e o meu marido segurando a minha mão. E foi tudo muito triste, sabe, porque fantasia, a gente correu tudo de última hora, uma amiga que nos ajudou, uma fantasia que ficou pendurada no meio da minha sala depois de muito tempo. Eu acho que foi uma das maiores frustrações da minha vida, foi aquele momento, sabe, que eu eu me realizei e ao mesmo tempo eu me desiludi, fiquei muito e até assim, até muito pouco tempo, assim, eu ainda me sentia muito mal cada vez que eu tinha que ir no banco. Aí depois eu fui me lapidando, fui me não, passado, passou, mas você ficava muito aquilo, assim, na minha cabeça, assim, ficava muito tive que trabalhar bastante isso. E hoje, como é que tá? Tá tudo controlado? Porque Não, a imperadores, gente logicamente, as emoções vão em cima. não, sim, a gente tratou tudo, né, a bactéria, o médico matou. Não, é tudo eu acompanho, tudo até pouco tempo fiz um check-up, tá tudo bem, graças a Deus. Claro, a gente tem as emoções seguidas, o imperador não tem como não ter emoção, né. Mas, não, tá tudo cuidadinho agora, graças a Deus. Não tem mais bactéria nenhuma, tá tudo Bom, certo, que a gente bom. Até. Que bom. Sander, explica para nós, como eu sempre falo, né? Nós temos o público também que não é muito ligado ao carnaval, que é o público também que curte as histórias aqui do futebol. E por isso eu peço sempre que o nosso convidado explique, de uma forma muito didática, a importância de um quesito, né? E porte-estandarte é o destaque, não deixa de ser. É algo até característico muito do Carnaval de Porto Alegre, né? Que manteve essa tradição da porte-estandarte, até pelos nomes que, ao longo da história. Mas a importância da porte-estandarte e a criação do seu estilo de dança, né? Como você mesmo destacou aí, temos a Onira, temos a Rosalina, são porte-estandartes que cada uma tinha o seu estilo. Explica para nós aí, primeiro, a importância da porte-estandarte para uma escola de samba num desfile na avenida e o seu estilo de dança. É muito ah, característico, é muito seu, pegou referências. eu acho que eu peguei um pouquinho de cada uma, né. Eu sempre olhei muito vídeo, assim, eu me inspirei muito na Crislane, eu olhava muito o luxo da Dona Rosalina, a elegância, assim, da Onira, sabe. O giro muito complexo da Cris Pereira, assim, sabe. Então eu sempre só que eu sempre aprendi muito, sempre ouvi muito assim: "Ó, tu tem que ter o teu estilo. Tu pode usar o daqui e dali, entendeu, mas tem que ter o teu estilo". Então eu sempre me inspirei muito nas roupas da Giza, porque eu era um show cada vez que a gente escutava, assim: "A Giza e o Marcelinho vão dançar". Era uma explosão de dança e de roupa, a gente ficava tudo babando, né, começava no cabelo e terminava nos pés, né, dela, né. Então eu sempre dizia assim: "Um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou chegar lá". Então, sabe, mas, tu junta um pouco de cada daquela vontade da Chayane, a Chayane tinha uma vontade de dançar, assim, que também me alucinava ver ela a dançar, o giro forte dela, imponente, né. E outra que também que eu vi muitos vídeo e eu ficava encantada de ver ela dançar com aquele baita salto, assim, era a Chiquita, olhava muitos vídeos dela. E aí quando eu fui na praia na primeira vez que eu conheci ela, eu disse: "Pai, essa mulher, ela é assim", e ela via ela no vídeo, ela uma explosão,
sabe? Tu olhava assim pra ela, mas ela é tão simpática, tão simples assim com a gente. E quando tu vê o vídeo dela, ela se transforma, sabe? Ela é uma outra pessoa, sabe? Então eu acho que eu juntei um pouquinho de cada um, sabe? E aquele sorriso dela, que ela era uma escola cheia, a Chiquita na frente do imperador, aquele sorrisão dela bem aberto, aquele braço chamando o público, né, e a elegância, a dança da Grislane junto com a da Onira, né, e a elegância das roupas elegantes da dona Rosalina, né, aqueles enxápes que ela adorava, a gente chegava a bambas da orgias, aquelas estandarte belíssima, plenas, né. Aquele show de explosão da estandarte que era também foi do imperador, a como é que é o nome? Ai, meu Deus, me fugiu o nome dela. Que foi antes da Fernanda, não é Andressa? Bah, me esqueci. Deu branco o nome dela, me esqueci. E então eu juntei um pouquinho de cada uma delas. Pra Porque eu acho assim, a porta-estandarte a escola, apesar da gente não ser muito, de repente, às vezes não tão reconhecida e também não tão vista, porque não somos quesitos, mas a escola não pode desfilar sem a porta-estandarte, né, ela tem que ter a porta-estandarte, então ela tem que vir bem, ela tem que vir simpática, ela tem que vir sorrisomente com o público, mas ela também tem que vir bem vestida. Ela tem que vir plena, bem vestida, elegante, cuidar o degote, né, porque eu sempre ouvi muito, assim, eu sempre digo que quem trabalhou com o Braulio Ponti, tem um alinhado, né, que ele sempre dizia: o vestimento, ele é completo. Ele é mesmo que seja o ensaio, e o ensaio técnico, e o ensaio show, ele é uma preparação para a avenida. E ele é um respeito com o público, porque tu não vai lá pagar, ver a Sander jogando cabelo, ver a Sander dançar de camiseta. Tu vai lá para ver um show, tu tá pagando para ver um show, para ver uma porta-estandarte bem vestida, com uma boa cabeça, um bom arranjo de cabelo, uma roupa de porta-estandarte, um bom filó, que é a tradição. Porta-estandarte, ela tem tradição. A tradição da porta-estandarte é o filó. Ele representa a porta-estandarte. E estar elegante também faz parte da porta-estandarte. Então, a tradição da porta-estandarte, ela é essa, é um bom coque, um bom arranjo de cabelo, ou um bom rabo, ou o penteado que tu quiser fazer, mas que esteja com um bom arranjo no cabelo, uma roupa bem apropriada, com um bom filó, né, um bom filó, porque se tu olhar qualquer vídeo, né, de Onira Pereira, de Grislane, e aí eu me refiro a essas, né, porta-estandartes que fizeram histórias no nosso carnaval, né, Chiquita, Andre a da Imperatriz também, né, que foram um estandarte de nome, né. Então, são pessoas que a gente vê vídeo delas, né, e todas de filó, todas com a sua tradição de filó, de bom arranjo na cabeça, né. E eu acho que isso é um respeito com as pessoas, porque tu vai chegar na avenida, tu vai ter que usar isso tudo e mais um pouco, porque o teu modelo, tu tem que fazer como ele tá ali no papel. E ali no papel ele tem cabeça, ele tem esplendor e tem uma roupa grande, pesada. Então por que não usar quase todos esses requisitos no teu ensaio show? Porque isso já é uma preparação para a avenida. Porque daí tu vai lá, tu usa uma roupa leve, quando chega na avenida, tu morre, porque tu não tá preparada para aquele peso todo também. E fora que é lindo, eu vou ser muito sincera, eu não sei dançar sem filó. Eu pago quando eu tô dançando no técnico sem filó, porque para mim é mundial, é crucial usar o filó, né, em um arranjo de cabelo. Que seria o filó? Explica A para saia de nós. O armação, que é o filó? a saia
a saia de armação, que vai debaixo Ah, da saia, a saia de armação, que arma e que dá toda uma diferença, né, na porta-estandarte. Eu me lembro que quando eu fui no Rio de Janeiro, com Imperadores do Samba, a gente dançou uma noite no Estácio, depois no Salgueiro, e aí no outro dia a gente volta na Estácio que tinha uma feijoada. E aí a gente foi comprar a entrada, né, para entrar, e aí a moça da portaria disse assim para mim: "Tu é a menina que dançou ontem de noite com aquela saia grande, né? As gurias estão apaixonadas por aquela saia". E eu disse: "Aham, foi eu mesmo". E aí eu disse pra ela que é a nosso filó, é a nossa tradição. Eu sou porta-estandarte, né, então a gente tem essa tradição lá no sul de usar o filó. E ela disse: "É muito lindo". E eu uma vez quando eu encontrei a Lucinha Nobre em Uruguaiana, né, quando eu desfilei lá, eu encontrei ela. E ela disse pra mim assim, ó, que o sonho dela era usar um filó. E ela muitas saias ela bota um pouquinho de filó em algumas roupas dela para que ela diz que se sente mais armada. E aí eu disse pra ela: "Eu acho muito bonito, é elegante e quanto mais armado, é mais lindo ainda, né". E hoje nós temos nossas costureiras que são tem 2 que são mundial em Porto Alegre, né, que fa uma bota fio de nylon, outra arma mais e são maravilhas, né, elas fazem maravilhas no nosso filó. E ela transforma uma roupa, transforma, fica muito lindo, fica linda, uma porta-estandarte bem vestida com filó. verdade. Sander, você contou essa sua trajetória, né? Começou lá nas tribos, e veio passando, passou por um momento de dificuldade. E como é que é você hoje? Está passando o seu talento, o que você aprendeu, que você apresenta na avenida, hoje para os mais novos, para quem quer ser uma porta-estandarte, uma porta-bandeira, que e você ensina. Tá? E esse eu acho que é um trabalho importante. Então, foi importante entrar na avenida, colocar a escola na avenida, e você participa disso, né? Como é que é? Ensinando as crianças, mostrando todo esse seu talento, tudo aquilo que você aprendeu, agora para os mais jovens, para quem quer seguir no carnaval e quer seguir o seu caminho, a sua trajetória como estandarte. Como é que é isso para você? Ah, é muito gratificante, sabe, tu poder passar o que tu aprendeu, sabe, para outros e ver a elas executando, né, e como eu já vi, né, tenho a Maria Flor que hoje está, né, na Restinga, eu tenho a Duda que está no Herdeiros, né, então tenho a Josi também, então é muito gratificante ver o teu trabalho ali. Eu também tenho adultas e esse ano eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito grande, né, eu acho que na Clara Santa Rita, porque vem uma pessoa muito especial para mim que vai aprender e vai vir desfilando, né, e acho que vai ser uma emoção muito grande, porque quando a gente falou, ela na hora ela topou tudo. Então eu acho que é um trabalho muito gratificante e ver a pessoa executando aquilo que tu passou é muito bom, né. Eu acho que uma das emoções mais mais que eu passei foi o ano passado, foi ver também a minha afilhada assumir o primeiro pavilhão na Vila Isabel, que começou comigo pequenininha no projeto da Praiana, quando eu fiz o primeiro projeto na Praiana. E hoje vê-la primeira na Vila Isabel, para mim foi, assim, de uma emoção tão grande, sabe, que eu dizia: eu ensinei, eu que ensinei ela". Então, sabe, é muito gratificante ver. E eu acho que isso tem que ter nas escolas, sabe, porque é dali que sai o nossos futuros, cada um no seu segmento, no seu momento, né. A gente tem que ter as crianças, a gente tem que ter sim os adolescentes, mas temos que ter as adultas, né, porque elas trazem a escola, né, até porque são as referência, né, então a gente tem que ter cada um nos seus setores, no seu momento. E ver cada um delas executando é muito gratificante. Hoje eu tenho também
uma adulta que foi nossa rainha, né, no Imperador, que está fazendo aula comigo de porta-estandarte, e é muito legal, sabe. Tu sai do pequeno, vai para o adolescente e depois vai para o adulto, então é muito legal ver. E ver elas executando, sabe, o teu trabalho, e ver elas se emocionando, que estão na escola que elas gostam e que querem desfilar e fazer aquilo, é de uma emoção muito grande, sabe. E a gente passa, assim, por essas emoções, assim, eu digo assim, hoje também eu tenho esse dia eu levei a Tainá no projeto, representando a Imperadores do Samba, e ver ela executando tudo ali, sabe, que tu passa, e o vestimento, tudo direitinho, e é tão lindo, porque tu diz assim, ó, é aquelas sementinhas que tu planta e vão florescendo, elas vão crescendo, e é muito gratificante isso, é muito gratificante, porque daqui a pouco eu vou parar, e tem que vir, elas têm que vir as tão maiores, as menores, porque vai subindo, o tempo vai passando e todo mundo tem que evoluir, né. E a gente tem que ir passando, né, tem que ir passando o bastão. É verdade. Não, é muito bacana mesmo passar esse ensinamento e ver a continuidade, né, do seu trabalho, do seu talento e a continuidade. Um desfile inesquecível. Pra mim, foi o meu eu acho que um dos desfiles ultimamente mais, assim, foi meu primeiro ano como primeira porta-estandarte do Imperador. Eu acho que eu tô proibida de levar o estandarte no mar, porque o primeiro ano que eu levei, né, claro que eu levo escondido agora, mas o primeiro ano eles disseram que foi culpa minha, porque era muita chuva, e eles disseram: "Irmã, já tá abençoando a Sandra Lima", porque era muita chuva, e aí eles disseram: "Não leva mais, não leva mais pra mãe abençoar". Mas olha, foi um desfile, assim, ó, eu nem senti, eu nem senti. Sabe quando parece que você tá flutuando na avenida? Era isso. Eu quando eu cheguei na dispersão, eu disse assim: "Acabou? Acabou?". E foi assim, foi foi muito assim, foi um show de emoção, sabe. Eu estava ali à frente do mar vermelho e branco. Quando que eu ia imaginar aquilo? Nunca. Eu acho que nem nos melhores sonhos. A gente sonha, né, hoje eu sou segunda, terceira, quem sabe um dia eu chego lá. Só que, né, tem muitas aí muito melhor que eu com nome e tudo, né. E aí quando tu chega lá, tu nem acredita, tu nem acredita. Eu me lembro que tu foi a primeira pessoa que me entrevistou na Voz, né, que era o meu primeiro show depois de ser anunciada que eu era a primeira, né. E eu dizia: "Meu Deus do céu, eu nem acredito nisso". E aquele show já na Voz pra mim já era uma emoção, então a avenida foi assim, olha, e aí eu me lembro que quando eu saí do barracão as pessoas assim: "É ela agora ela é a primeira, ela é a primeira do Imperador". É um peso muito grande representar, assim, como primeira, né. Já é um peso tu estar ali, né, independente de ser primeira ou não, mas tu ser primeira da Imperadores do Samba é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, mas é de uma gratificância tão grande, de uma gratidão tão grande, assim, sem preço, assim, eu me emociono muito, principalmente, assim, a gente tem muita show comercial, sabe. A paixão das pessoas. Tem um show que a gente fez o ano passado que eu fiquei muito emocionada. Tinha um que a gente termina o show e as pessoas a tia Cleusa, que é a mãe de todas, ela sempre diz: "A Sandra é a última a sair sempre do salão", porque as pessoas querem beijar, sabe, querem beijar o pavilhão, querem tirar foto, né. E aí chegou uma senhora e bateu no meu ombro e disse assim: "Tu tira uma foto com esse senhor, que ele é ceguinho, mas ele é apaixonado pelo Imperador do Samba, e ele queria tirar uma foto com o pavilhão do Imperador", sabe.
E isso te dá uma emoção de ver. Eu tenho pessoas, assim, que chegam perto de mim chorando, pedindo para beijar o estandarte. É lindo de se ver a paixão das pessoas, sabe. Então, assim, ó, eu não tenho problema nenhum de tirar foto, de sorrir para eles, porque eu sei o respeito que eles têm e o amor, porque, é só quem ama uma escola sabe o que é isso, sabe. É muito emocionante. E ver eles ali naquela felicidade, tu imagina, ele era cego, mas ele queria tirar uma foto com o pavilhão do imperador, porque ele era apaixonado pelo imperador, sabe. Então, não tinha aquilo, são esses momentos, assim, que te marcam, sabe. E assim: "Ai, eu tô fazendo parte dessa história, sabe, dessa escola e será que um dia meu nome vai estar lá?" Porque eu fiz parte, sabe. Então é muito gratificante tudo isso. Eu digo que esse momento, assim, eu tive 7 anos na Imperadores, que foi lindo. E esses 3 anos que eu voltei, eu tô vivendo, cada momento um mais lindo que o outro, sabe. É muito lindo, é muito lindo. É muita, como tu disse, é muita emoção, é muita emoção, é muita emoção, mas é muito bom. Eu Muita sempre digo que emoção. cada coisa que a gente passa, às vezes cada É a, trabalho, às vezes cada é a coisa, força do mar vermelho e branco. às vezes Sander, assim, para encerrar, caminhar mesmo. Sander, para encaminhar o nosso papo mesmo, no programa Samba Enredo, eu sempre peço pro. Lembrando, hein? Trecho desse bate-papo, você vai curtir o programa Samba Enredo, você sabe, né? 7,7. E eu sempre peço para o nosso convidado, Sander, escolher um samba para a gente curtir no nosso programa, o Samba Enredo. E vou pedir para você. Até já. A escola eu já sei qual é o samba, né? Na FM Cultura 107,7. Eu nem sei qual é a escola. tu não sabe qual é a escola. Imperadores do Samba. Ah, eu acho que o samba mais que marcou a meu desfile, né, foi o Teatro São Pedro, que foi um desfile para mim muito, muito, muito especial, muito fascinante. Maravilha. Campeã do Carnaval, Isso, 2022. isso. Samba Carnaval 2022, Imperadores do Samba, que vai ser tocado no nosso programa Samba Enredo, na FM Cultura 107,7. Sander, muito obrigado aí por reservar um tempinho, por compartilhar a sua trajetória, sua bela história no Carnaval. Sucesso, sucesso nos Imperadores do Samba, que continue escrevendo essa sua história no Mar Vermelho e Branco. Parabéns pelo projeto aí, Obrigada. né? Continue ensinando e revelando mais talentos para o nosso carnaval. Com certeza, se Deus quiser. Só tenho a agradecer pelo convite, obrigada mesmo, gratidão. Um beijo ao Mar Vermelho e Branco e só agradecer por essa oportunidade e esse momento maravilhoso que eu estou vivendo. Isso aí. Conversamos com Sander Lima, porte-estandarte do Mar Vermelho e Branco, de Imperadores do Samba. Esse foi o programa Na Dispersão para você no canal Brazuca Esporte Clube no YouTube. Lembrando, né? Trecho desse bate-papo você curte no programa Samba Enredo na FM Cultura 107,7, todos os sábados às 13 horas. O programa Na Dispersão fica por aqui. Volta na próxima semana. Assim, grandes histórias e grandes convidados falando de carnaval para você. Sander, grande beijo. Valeu. Tá, tchau.